em um lugar remoto, onde os corações estavam sedentos, não apenas por comida, mas pela palavra viva de Deus, uma multidão se aglomerava ao redor de um homem cujas palavras curavam, restauravam e transformavam vidas. Jesus, o Salvador, estava prestes a revelar um milagre que tocaria as almas e corações para sempre. Aquele era um dia longo de ensinamentos, e a noite se aproximava. Era um cenário comum, mas não para o Filho de Deus. Ele sabia que aquela multidão, com mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, precisava de algo mais. Jesus, cheio de compaixão, vira-se para Filipe, um de seus discípulos, e pergunta: onde vamos comprar pão para que estas pessoas possam comer? Ele não perguntou porque não sabia a resposta, mas para testar a fé de seus seguidores, para lhes ensinar uma lição sobre a provisão divina. Filipe, em sua humanidade, olha para aquela imensa multidão, preocupado, sem saber o que fazer. Ele calcula rapidamente e responde com dúvida e lógica humana. Nem 200 denários bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. 200 denários era o salário de quase um ano de trabalho. Para a mente de Filipe, era uma tarefa impossível. Mas Jesus, já conhecendo o coração de Filipe e o plano do Pai, sabia o que estava prestes a acontecer. Ele queria mostrar que a lógica do céu supera a limitação da terra. Então André, o irmão de Simão Pedro, sempre atento ao que Jesus poderia fazer, aproxima-se. Ele traz uma pequena esperança, uma pequena oferta. Ele diz: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? 5 pães e 2 peixes, o lanche de um menino. Algo insignificante diante da fome de milhares. André reconhece a insuficiência daquela provisão, mas mesmo assim ele a apresenta a Jesus. Ele entrega o pouco que encontrou nas mãos daquele que pode fazer muito com pouco. Jesus então dá a ordem: fazei o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e todos se acomodaram em grupos. E aqui vemos a serenidade e a confiança do Mestre. Com um olhar sereno, ele ergue os olhos para o céu e faz uma oração, agradecendo a Deus pela provisão que ainda não era visível aos olhos humanos. Ele agradece pelo pouco, pelo que parecia nada. Mas o que parecia impossível para os olhos humanos não era nada para o Rei dos Reis. Com uma oração simples, mas cheia de fé e autoridade divina, ele tomou os pães e os peixes. Ele os abençoou, partiu-os e começou a distribuí-los aos discípulos, para que eles servissem à multidão. E algo extraordinário, sobrenatural aconteceu. As mãos de Jesus não apenas dividiram os pães, mas multiplicaram-nos. Não apenas um pedaço, mas o suficiente para alimentar cada um que estava ali, até que ficassem completamente satisfeitos. Imaginem a cena, os cestos dos discípulos que nunca se esvaziavam. Quanto mais eles distribuíam, mais pão e mais peixe apareciam. A multidão se alimenta com expressões de surpresa e gratidão. Cada pessoa recebe o suficiente, e até mais do que o suficiente. Todos estão maravilhados. E como Jesus fez? Ele que disse: eu sou o pão da vida, fez com que o alimento se multiplicasse diante dos olhos de todos. Não era apenas o pão físico que ele oferecia, mas uma lição sobre o pão da vida eterna, a provisão infinita de Deus para todos os que nele crescem. E quando todos estavam saciados, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E o que restou? 12 cestos cheios de pães, um cesto para cada discípulo. Porque quando Deus age, não é apenas para suprir a necessidade, mas para abundar em bênçãos. Ele é um Deus de mais do que o suficiente. Ele sempre tem mais do que precisamos. O milagre não apenas supriu a necessidade imediata, mas transbordou em abundância, mostrando a natureza generosa do nosso Deus.
Essa multidão foi alimentada, seus estômagos foram preenchidos, mas Jesus queria lhes dar algo maior. O que você precisa hoje? O que você está esperando? Jesus, o pão da vida, está aqui para multiplicar aquilo que você pensa ser pouco. Talvez você olhe para seus recursos, seus talentos, sua fé e ache que é insuficiente. Entregue nas mãos dele. Ele pode transformar sua escassez em abundância, sua dor em cura, sua fraqueza em força. E o melhor de tudo, ele nunca abandona quem nele confia. Ele é o Deus da multiplicação, da provisão e da abundância. Aquele milagre foi um sinal, apontando para uma verdade ainda maior. Jesus é o pão que nos sustenta. É Ele quem verdadeiramente nos sacia. A comida física perece, mas Ele oferece o alimento que dura para a vida eterna. Creia no milagre, confie na provisão. Porque com Ele, em suas mãos, o pouco se torna muito e o impossível se torna realidade. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este milagre e deixe que a provisão de Deus abunde também na sua vida. Inscreva-se para mais conteúdo como este.